Braquiária umidícula é boa? Você tá de brincadeira, né? Braquiária umidícula é a melhor que tá tendo. Pensa num capinzão. Um capim que aguenta seca, um capim que aguenta solo encharcado, um capim que pode ser plantado em áreas encharcadas, o capim pode ser plantado em topo de morro, um capim que vai bem em solos arenosos, um capim que vai bem em solos argilosos, um capim que tolera seca, mas também que tolera solo encharcado. Tá de brincadeira, né? Braquiarumidícula, melhor que tá tendo, né? Braquiarumidícula, cultivar umidícula, é a braquiarumidícula comum, né? Também uma das primeiras braquiárias que chegaram aqui, né? Das primeiras braquiárias que chegaram aqui, foi a Braquiária umidícula, Braquiária decumbens, Braquiarão e a Braquiária rusisiensis, né? Então ela está dentre essas braquiárias pioneiras aí, tá? É uma gramínea que se adapta bem a solos de baixa fertilidade, solos de média fertilidade, mas responde bem à adubação. Então, se você corrigir o solo, se você fizer uma adubação mínima, ela vai responder aumentando a produção de matéria seca, tá? É lógico que você não vai adubar uma braquiária umidícola como você aduba um pânico, um mombaça, um MG12 paredão. Não tem como, porque os pânicos respondem muito mais à adubação em termos de produção de matéria seca, produção de capim, do que uma braquiária umidícola. Mas se você adubar, ela vai responder também, tá? Então, não é porque ela é adaptada a solos de baixa fertilidade que você não pode fazer uma adubação, você não pode corrigir a fertilidade do solo. Pode sim, ela vai responder aumentando o teor aumentando a produção de matéria seca e até o valor nutricional dela, tá bom? É uma gramínea estolonífera, ou seja, ela cresce com os caules a nível do solo, enraizando os nós e os entrenós. Quando o nó entra em contato com o solo, enraiza, tá? Então ela tem um crescimento estolonífero, crescendo a nível do solo. Quando o nó encosta em contato com o solo, ela vai enraizar, tá? Ela é utilizada para pastoreio, né? Então ela tem uma limitação aí, não é boa para fenação, não é boa para silagem, o negócio dela é pastoreio, e é muito boa no pastejo contínuo, tá? Porque ela tolera bem o pisoteio, porque esse ato de crescimento dela estolonífero, de crescer rente ao solo, né? As gemas apicais dela estão bem protegidas, bem rente ao solo, então ela tolera esse pisoteio e esse pastejo mais baixo, sendo indicado para pastejo contínuo, apesar de também poder ser utilizado em pastejo rotacionado, desde que o período de descanso seja mais curto. Ela tem que descansar aí 21, 22 dias, no máximo 25 dias, porque senão ela passa e os teores de proteína caem, a energia cai e a digestibilidade cai, porque aumenta muito o teor de fibra, tá bom? Ela tem uma de média boa digestibilidade, de média boa palatabilidade. Exige precipitação pluviométrica acima de 800 milímetros anuais, tem uma alta tolerância à seca, uma alta tolerância a solos encharcados, de média a alta tolerância ao frio. Olha só, tá? O teor de proteína bruta dela é inferior a outras braquiárias. 5 a 7% de proteína bruta na matéria seca. Isso influencia no ganho de peso dos animais que estão no pasto de braquiária umidícola. Não é um pasto que vai gerar altos ganhos de peso. Mas também você quer o quê? Um capim que tolera seca, um capim que vai bem em solo arenoso, um capim que vai bem em solo argiloso, um capim que tolera solo seco e solo encharcado, um capim que vai bem em solo plano e em topo de morro. Você queria o quê? O capim milagroso? Se ele tivesse uma alta produção de matéria seca, alta palatabilidade, alta digestibilidade, alto teor de proteína, esse seria o capim milagroso. Mas não existe capim milagroso, né? Então, ela tem esse problema em relação à digestibilidade, palatabilidade e um menor teor de proteína comparado a outras braquiárias. Mas, pelo fato de ser estolonífera, fecha bem o solo, cobre bem o solo, protege bem o solo e tolera esse pastejo mais intenso e erros de manejo, tá? Que não deveria ocorrer esses erros de manejo. Para acabar com o pasto de braquiária umidícola tem que ser muito artista, viu? Porque ela é muito resistente. Ela pode ser consociada com Enchilosantes Campo Grande, que é uma leguminosa, que pode ser consociada com todas as braquiárias, mas como ela é muito agressiva, também dificulta esse consórcio. Profundidade de semeadura de 2 a 4 centímetros, braquiárias têm
uma semente maior, podem ser enterradas um pouco mais profundos comparado com os pânicos. É uma gramínea perene, vai produzir de 6 a 8 toneladas de matéria seca por hectare ano. Então a produção de matéria seca dela é inferior a outras braquiárias, principalmente o braquiarão, que pode produzir até 20 toneladas, principalmente ao braquiária MG5, que pode produzir de 25 a 30 toneladas de matéria seca por hectare ano. A almidícola produz menos, tá? De 6 a 8 toneladas de matéria seca por hectare ano. Mas nem por isso é uma gramínea, é um pasto ruim, é uma gramínea boa, bem resistente, bem rústica, mas tudo tem a sua limitação, pessoal, você tem que entender isso. Por isso que eu falo que não existe o capim milagroso. Ela vai bem em solo arenoso, vai bem em solo argiloso, vai bem em topo de morro, solo encharcado, mas tem limitação em termos de produção, tá? Vai bem em solos de baixa fertilidade. Mas se você adubar, se você corrigir, essa produção pode ser aumentada, chegando até 12 toneladas de matéria seca por hectare ano. Já melhora, tá? É lógico que você não vai fazer adubação pesada, porque ela não responde como um pânico, tá? Ela é resistente à cigarrinha de pastagem, apesar de ser hospedeira. Ela não sente os ataques da cigarrinha, tá? Então ela é tolerante à cigarrinha de pastagem, apesar de ser hospedeira, mas não sente os ataques, tá bom? Principais características: é uma planta bem rústica, de porte baixo, né? Tem um hábito de crescimento cespitoso, cobrindo bem o solo, fechando bem o solo, por ter esse hábito de crescimento estolonífero, onde aquele nozinho encosta e enraiza, tá? Então, é uma planta bastante rústica, bastante resistente ao pisoteio, tá? E tolera esses erros de manejo, mais uma vez, que não deveriam acontecer. Para o cara acabar com o pasto de umbidícola, tem que ser muito ruim de manejo de pastagem, tá? Ela tolera solos encharcados, até mesmo aqueles submetidos a encharcamento temporário, por mais de 30 dias embaixo d'água. Ela tolera encharcamento por 30 dias, por 60 dias, não morre. Isso é muito bom. É uma das poucas gramíneas que tolera esse solo encharcado. Ela se adapta também bem a solos ácidos, solos de baixa fertilidade natural, solos baixos em baixo teor de fósforo. Então, uma gramínea que vai bem também em solos arenosos ou solos muito argilosos, solos encharcados e solos de baixa fertilidade. Tá? Você queria que uma gramínea dessa tivesse uma alta produção? Não dá, né? Ela é muito boa, se adapta a essas condições muito difíceis de outro capim suportar. É muito difícil ter uma gramínea que tolera o encharcamento que a Brachioromidícola tolera. Uma das poucas gramíneas que vai tolerar esse encharcamento temporário por 30, 60 dias. Muito difícil encontrar. É uma das poucas. Tá? Ela suporta um pastejo intenso e contínuo, devido a esse hábito de crescimento mais ao nível do solo, que protege suas gemas apicais, e ela consegue cobrir bem o solo, porque onde encosta o nó, ela vai enraizando. Então ela tolera bem o pisoteio, é bem rústica, é bem resistente. É bem consumida tanto por bovinos quanto por equinos. O equino não come a Brachiaria decumbens, mas come a Brachioromidícola. Olha só. Os equinos, quando mantidos exclusivamente em braquiária, em pasto de Brachioromidícola, podem apresentar alguns problemas metabólicos devido ao alto teor de oxalato que essa gramínea tem, ok? Mas se receber uma suplementação mineral adequada, não tem esse problema. Então, é uma gramínea que suporta bem o pastejo contínuo, ela é bem resistente, bem rústica, tolera pisoteio, é bem consumida por bovinos, é bem consumida por equinos, tá? Mais uma limitação dela, as limitações dela. Ela tem uma baixa produção de matéria seca comparada a outras gramíneas, uma baixa digestibilidade comparada a outras gramíneas, um menor teor de proteína comparada a outras gramíneas, tá? E também tem um problema da formação dela. Ela tem uma formação mais lenta, ela tem uma dormência na semente, e a velocidade de formação dela, a velocidade de estabelecimento dela é lenta, tá? Mas ela pode ser plantada tanto por muda quanto por semente. Geralmente, no plantio de Brachioromidícola, você joga outra braquiária junto. Por exemplo, um braquiarão, você bota um braquiarão, ou você bota uma Brachiaria decumbens, ou você bota uma Brachiaria rosesiensis, mistura aí 50-50, tá? E aí, ou então 75, 25, só para ter aquela formação inicial e cobrir bem o solo, ok?
Então, geralmente o pessoal coloca ou 50-50, 50% de semente de braquiaromidícola, 50% de semente de outra braquiária, ou 60-40 ou 70-30. 70% de semente de braquiaromidícola e 30% de uma outra braquiária, visando o quê? Formar mais rápido, né? Fecha o solo mais rápido, protegendo contra o ataque de invasoras, porque a braquiaromidícola demora para formar, em torno de 4 a 6 meses para ela ficar bem formada, para ter o primeiro pastejo. Se você quiser antecipar esse pastejo, você pode fazer esse consórcio no plantio com outra braquiária ou até com outro pânico. O pessoal usa muito mombaça, né? Pode usar nessa proporção aí 70-30, 70% da semente de umidícola, 30% de semente de outra gramínea. Pode ser um mombaça, pode ser uma outra braquiária, a braquiária decumbis, braquiária umidícola, a braquiária decumbis, a braquiária brisanta, ou até a rosesiensis, tá? Ou até um pânico. E aí, nessa formação inicial, essa braquiária ou esse pânico vai fechar bem o solo, cobrir bem o solo, antecipando o primeiro pastejo, inclusive, tá? E quando o encharcamento vier, se for no caso solo encharcado, esse pânico e essa outra braquiária vai morrer, ficando só a braquiária umidícola, tá? Então a sua velocidade de estabelecimento é lenta, porém as plantas tendem a cobrir totalmente o solo, elas apresentam dormência que pode chegar a mais de 10 meses, que pode ser reduzida através do processo de escarificação. Então, o tempo de formação de um pasto de braquiária umidícola demora aí em torno de 4 a 6 meses para ela fechar bem o solo, tá bom? Então essa é a braquiária umidícola, muito boa. Se você quiser aprender tudo sobre pastagens, mas tudo sobre pastagens, a mentoria Tudo sobre Pastagens está com as inscrições abertas, com 60% de desconto, acesso vitalício a todas as aulas, mas é por tempo limitado e as vagas são limitadas. Não perca a oportunidade. Na descrição desse vídeo nós temos um grupo de WhatsApp, um grupo de pré-inscrição. Clica nesse link aí, entra para o grupo e vem participar da mentoria de maior sucesso, mentoria Tudo sobre Pastagem. Um abraço e até a mentoria.